Boa tarde, pessoal. Em nome da Home, eu gostaria de agradecer vocês que estão aí nos acompanhando no nosso webinar sobre locação de máquinas Home. O nosso objetivo é fazer um bate-papo descontraído mesmo, para explicar um pouquinho sobre esse nosso novo serviço e também abrir um espaço para vocês enviarem para a gente as dúvidas, né, perguntas que vocês têm sobre esse nosso serviço. Fiquem à vontade para enviar as perguntas de vocês. A gente vai tentar responder o máximo, né, de perguntas aqui durante o webinar, mas caso não dê tempo, nós faremos o contato através do e-mail que vocês cadastraram, né, para acessar o webinar, para tentar responder todas as dúvidas de vocês. Vocês podem usar o chat, tem no menu inferior, né, um íconezinho de chat, aí vocês acessam e podem digitar as perguntas que nós vamos ler aqui para os participantes. Segundo as recomendações da OMS em relação aos cuidados do coronavírus, nós asseguramos o distanciamento social aqui dos participantes e não estamos utilizando máscara no momento para facilitar a compreensão de vocês. Eu gostaria, então, de convidar o nosso CEO, Luiz Cassiano Rosolém, para iniciar o nosso bate-papo. Obrigado, Lilian. Bom, é uma enorme honra, boa tarde a todos, uma enorme honra tê-los aqui com a gente hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre a locação de máquinas, dar mais detalhes. E eu queria desejar boas-vindas para vocês para esse webinar. A locação de máquinas é alguma coisa que a gente pensou para que vocês tenham sucesso, para que vocês ganhem dinheiro, porque a Home só vai ter sucesso, só vai prosperar se vocês prosperarem, se vocês tiverem sucesso. Então, até outro dia, a gente oferecia a venda da máquina, o financiamento da máquina, ou a decisão de vocês era não fazer mais nada, não alocar capital nenhum. Agora vocês têm uma terceira opção, uma opção de locar uma máquina, de sair produzindo com uma máquina moderna, ser mais produtivo, gerar mais caixa, enfim, em momentos de incerteza, de reação, que a gente às vezes não quer alocar todo o capital num ativo, vocês podem já alocar, vocês já podem ter esse fluxo de caixa positivo bastante mais rápido, modernizando a fábrica, testando novos produtos, nacionalizando peças, enfim, é uma infinidade de coisas. O Maurício e o Fábio estão aqui com a gente e vão detalhar mais as possibilidades que a gente tem com a locação, os detalhes, os programas, as franquias que a gente tem. Maurício, Fábio, bem-vindo. Por favor, detalhem um pouco mais e, por favor, pessoal, usem o chat, façam perguntas. A gente está aqui hoje para esclarecer o máximo possível e, como a Lilian falou, o que não der para ser esclarecido, nós vamos fazer isso posteriormente. Muito obrigado pela participação. Ok, boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença de todos também. E eu gostaria de fazer, antes de a gente entrar nas perguntas, eu gostaria de fazer uma breve explanação sobre esse novo serviço da Home, que é a alocação de máquinas. Nós lançamos a locação não como um serviço, é um serviço adicional à venda. Venda e locação, não é para substituir uma coisa ou outra. A locação de máquinas, normalmente, ela está mais ligada àqueles clientes que têm necessidades especiais ou necessidades específicas. Quando eu digo necessidades específicas, exemplificando, o prestador de serviço que ele recebeu um serviço por um prazo curto de tempo, 1 ano, 2 anos, às vezes não vale a pena comprar uma máquina para isso. Então, a locação passa a ser um serviço mais viável. Uma outra coisa que a gente está vendo agora, principalmente por causa do câmbio, é a nacionalização de peças. Então, muita gente, com esse câmbio, vale mais a pena trazer essa peça para fazer internamente, e ele quer fazer esses testes, ele quer começar a entender e precificar isso. Então, a locação de máquina passa a ser mais uma dessas possibilidades. E tem tantas outras, modernização do parque fabril, muitas vezes internar um serviço que estava fora, enfim.
são coisas que não precisam ter a descapitalização momentânea da compra da máquina. Bom, além de falar desses segmentos, os clientes que mais usam, eu gostaria de explicar um pouquinho, em maneiras rápidas, depois as perguntas vão vir, como que é a nossa locação. Bom, primeiramente, não há necessidade de pagamento de nada. O primeiro pagamento da locação, ele só acontece há 10 dias antes da entrega da máquina. E aí, o segundo pagamento, ele vai acontecer há 30 dias depois da entrega técnica da máquina. Eu entrego a máquina, um técnico home faz a instalação dessa máquina, coloca ela em marcha. A partir do momento que ela estiver em marcha, 30 dias depois, vence a primeira, no caso, a primeira locação, porque a primeira ele já pagou, então ele paga e aluga e assim sucessivamente. Nós fizemos locações para 12 e 24 meses. A pessoa pode comprar para 12 meses, ela pode já fazer para 24, ou ela pode fazer para 12 meses e depois tem um reajuste e passar para 24. Esse reajuste é o reajuste do IPCA. Dentro desse valor de locação, tá certo? Já estão inclusos frete, a entrega da máquina, todo o serviço de manutenção, frete, entrega da máquina, serviço de manutenção, um seguro contra roubo, incêndio e principalmente descarga elétrica. Dentro dessas locações, nós temos também as locações, os tempos de uso da máquina. Você pode locar a máquina para 200 horas, para 250 horas ou para 300 horas. Lembrando que, quando eu falo de tempo de horas, é tempo de horas e eixo árvore rodando. Então, quer dizer, todo aquele tempo de troca de ferramenta, carga e descarga, setup, isso aí não está contando nessas 200 horas. Só vale aquilo que o eixo árvore estiver virando. Se, por exemplo, também uma pessoa adquiriu 200 horas e ela precisou, naquele determinado mês, ela precisou usar 210 horas. Ele paga essas outras 10 horas sem acréscimo do valor da hora. Se, num exemplo, 10 mil reais um aluguel por 200 horas, 50 reais a hora, aquelas 10 horas a mais que ele gastou, ele vai ter um valor adicional do valor do aluguel de 500 reais. Muitas pessoas nos perguntam a respeito do valor do aluguel. Uma das premissas nossas que nós fizemos foi que o valor do aluguel, ele sempre será inferior ao valor de uma prestação do Finame. E a gente sabe que o Finame hoje é a nossa melhor condição de compra com relação aos juros. 0,75 ao mês, alguma coisa por aí. Então, o valor desse aluguel é menor do que os 80% que é financiado por uma máquina, não é nem 100%, porque 20% teria que ser dado como sinal, tá certo? É menor do que os 80% financiado dessa máquina via Finame. Nós também damos toda a parte de treinamento. Nós estamos aqui agora até no CDT da Home. As pessoas precisam vir aqui no nosso CDT fazer o treinamento. Também temos o treinamento remoto, tem o treinamento para quem nunca fez o treinamento, tem um outro treinamento que nós chamamos de adequação, que é para quem já é um usuário de máquina CNC e só quer aprender e conhecer as diferenças e as melhorias de uma máquina nova. Bom, ao longo da nossa webinar, a gente vai ter as perguntas, eu vou podendo melhorar. Mas eu acredito que agora o ideal seria passar para o Fábio, onde o Fábio possa também fazer uma explanação sobre o lado financeiro, sobre o lado contábil, de como foi montada essa ideia nossa de locação. Senhores, muito obrigado e vamos dando continuidade. Fábio. Bom, obrigado, Maurício. Primeiro, dar as boas-vindas e boa tarde a todos que estão participando desse nosso webinar sobre locação de máquinas. O objetivo aqui,
eu creio que seja a gente poder apresentar esse novo serviço, esse novo produto que a gente desenvolveu, né? Mas principalmente a gente conseguir dividir ideias com vocês, porque é um processo, é um produto novo, né? Que está em processo de consolidação, e com certeza sugestões e discussões em eventos como esse serão considerados na evolução desse produto, né? E eu acho que o momento é muito oportuno para a gente discutir esse aspecto de locação de máquinas, né? Eu acho que são momentos de turbulência, né, como esse, que a gente cada vez mais precisa trazer para a discussão, né, produtos que reflitam em novas oportunidades. Então, eu acho que a locação de máquinas é mais uma alternativa, né, ou seja, que em determinadas circunstâncias, né, é bem possível que ela vai trazer uma viabilidade econômica melhor do que a compra. Claro que, nos casos onde há previsibilidade, né, os negócios, as prestações de serviço, as peças dos senhores, onde há previsibilidade, é importante esclarecer que a compra continua sendo a principal opção, né? Mas a gente sabe, a economia brasileira e mundial tem vivido períodos de muita turbulência, com muita incerteza. Então, são produtos como esse que eu acredito que, para todas as outras circunstâncias, que não é essa que eu acabei de comentar, merece ser avaliado. Porque algo que não era viável via uma aquisição, ele pode se tornar viável via alocação de um equipamento, né? Alguns exemplos que, inclusive, já foram mencionados aqui, como a nacionalização de peças, é algo que a gente tem visto mais recentemente, com essa desvalorização do real, né? Porém, a gente sabe que o câmbio é algo volátil e que a gente não tem gestão sobre o patamar cambial, né? Então, como que a gente faz para diminuir a exposição a risco, né, e que faça sentido a gente aceitar uma oportunidade, né, sem que haja uma exposição exagerada a risco, né? Ou seja, ao invés de eu alocar 400, 500 mil reais no equipamento, né, eu faço o quê? Eu, eventualmente, posso iniciar esse novo negócio através da locação de um equipamento. São prazos de 12 a 24 meses, né, e, principalmente, com uma parcela definida. Para aqueles prazos maiores que 12 meses, a única correção que vai haver é o IPCA, né? Então, ao invés de eu alocar 400 a 500 mil reais, eu entro em um contrato de 12 meses, por exemplo, né, onde ele dá muito mais flexibilidade para enfrentar essa exposição a risco, né, mas com uma parcela e condições já muito bem definidas, né? E ao longo do contrato de locação, vai se avaliando, se reavaliando temporariamente a situação, até podendo, ao final desse contrato, né, se o negócio se tornou mais sustentável, se transformar numa aquisição de um outro equipamento. Outra coisa, né, modernização de parque fabril, né? A gente sabe que, ao longo dos últimos anos, com crises econômicas, turbulência exagerada, a indústria reduziu o nível de investimentos. Então, hoje, na grande maioria das indústrias, a gente teve o quê? Um certo envelhecimento do parque fabril. Como é que a locação pode ajudar a gente a acelerar essa modernização, né? Vamos imaginar que um cliente tenha que renovar 6 equipamentos. Ele, naturalmente, se ele tivesse capital para 2, ele faria aquisição de 2 nesse momento, daqui 3, 4 anos mais 2, daqui 6, 7 anos mais 2, de tal forma que, ao final de uma década, ele teria o parque renovado e aí sim começaria a usufruir desse benefício econômico desses novos equipamentos. Com a locação, você pode alocar o capital na aquisição de 2 equipamentos e locar os outros 4.
Ou seja, no momento inicial, você já começa a usufruir do benefício econômico pleno dessa evolução tecnológica. Ou seja, quase que uma década antes, você começa a usufruir de um retorno econômico maior, mais geração de caixa, etc. Para projetos pontuais também, necessidades pontuais, projetos de 1, 2 anos, né, também a alocação poderia ser uma alternativa. Né? Talvez fossem projetos que os senhores nem olhariam se tivesse que investir na aquisição de equipamento. Mas a alocação, de novo, pode equilibrar o aspecto de risco e retorno. Né? Na alocação, né, a alocação de capital é muito menor do que numa compra. Né? Então, pode, para muitas circunstâncias, fazer algo com que não tivesse viabilidade econômica ser agora uma oportunidade. Né? Outra coisa, né, agilidade no acesso a tecnologias de última geração. Todas as máquinas objeto de locação são as máquinas da última geração. Né? São máquinas de 1 a 2 anos. Né? Então, sempre aquele contrato de locação vai vir revestido por um equipamento que tem 1 a 2 anos. Né? Então, é algo também relevante. Né? Outra coisa, mais do lado financeiro especificamente, não consome os limites de capital de giro perante terceiros. Né? A gente sabe, qualquer financiamento que os senhores façam, ele usa a parte do limite de crédito. E a gente sabe que a maioria da indústria precisa de capital de giro. Né? Ainda mais em períodos que são mais delicados, mais turbulentos, né? Onde o crédito é mais restrito e mais caro, né? O aluguel, por não consumir o limite de crédito, pode também ser uma alternativa. Né? Isso faz com que, inclusive, possa se pensar em vários investimentos, até em momentos mais delicados, porque você deixa de alocar um capital relevante na aquisição e faz isso através de uma locação. Né? Então, assim, eu particularmente vejo a locação mais como uma alternativa, né? Mais uma solução para que a gente possa avaliar oportunidades que certamente não seriam avaliadas se a gente tivesse apenas a possibilidade ou de comprar o equipamento ou de não comprar o equipamento e abandonar o projeto. Então, gostaria só de pontuar esses principais aspectos para os senhores refletirem e agora para a gente passar para ouvi-los através do nosso chat. De novo, muito obrigado. Lilian, por favor. Nós recebemos uma pergunta aqui em relação à compra do equipamento locado. Após o término do contrato de locação, é possível que o cliente efetue a compra desse equipamento que está locado com ele? Bom, eu acho que até o Fábio pode também explicar melhor, mas não pode. Ele começa com a locação, eu não posso pegar aquela máquina e passar ela e vendê-la no final, por exemplo, do período de locação, passar ela para venda. Mas eu acho até que o Fábio poderia explicar melhor, porque isso envolve alguns contábil e tem o porquê disso. Por favor, Fábio. Claro, Maurício. Bom, para fazer a alocação de equipamento, a primeira coisa que nós temos que fazer aqui na Home é fazer o ativamento dessa máquina, né? Trazer do estoque para o ativo fixo. Isso tem algumas implicações fiscais, do qual essa máquina, quando ela é destinada para alocação. Então, o que acontece? Né? O nosso modelo de locação, ele é um modelo puro, né? Ele não tem valor residual embutido, tanto que os senhores vão ver que é um preço muito competitivo. Né? E diante desse aspecto, o cliente fica impossibilitado de adquirir o mesmo equipamento. Caso contrário, a gente poderia inclusive aqui ter algum aspecto relacionado a que eu vendi o equipamento
e estou postergando uma eventual tributação. Mas eu acho que esse é um aspecto muito positivo. Por quê? Eu acho assim, se a decisão do cliente for adquirir um equipamento ao final dos 12 ou 24 meses, é porque algo deu certo, que o projeto prosperou, né? Então eu acredito que ele devolve essa máquina alocada, né? E ele toma a decisão ou de comprar um equipamento novo da Home, ou eventualmente comprar um equipamento de 1, 2 anos, uma seminova também. Então, assim, eu acho que, embora não possa comprar o mesmo equipamento, a gente vai dar a solução para que ele possa ter um equipamento ao final do período de locação. Nós temos aqui uma outra pergunta sobre o valor da parcela. Qual seria a estimativa do valor mensal do aluguel? Ok. O valor da parcela, não tenho como passar um valor da parcela exato, porque o valor da parcela vai depender de qual máquina que está se alugando e quais são os acessórios que essas máquinas vão ter. Mas uma das premissas, como eu já falei, foi o valor do aluguel será menor do que o valor de uma parcela Finame. Então, todos vocês vão poder fazer rapidinho essa conta. Todo mundo pega a calculadorinha lá. Uma máquina de R$500 mil, 20% de sinal, sobrou 400. Põe lá um I de 0,75, veja quanto dá o PMT. Do que der lá o PMT, nós estamos garantindo que o valor do aluguel vai ser menor do que aquele valor. Lembrando que frete, assistência técnica, tudo incluso já nesse valor. Obrigado. Temos uma pergunta com relação ao valor que o cliente paga na locação. Se após o término do contrato, se ele for adquirir uma máquina, esse valor é deduzido de alguma forma. O Fábio, há alguns minutos atrás, ele explicou isso. Nós não colocamos nenhum valor residual na hora do cálculo da parcela. Por isso que ela ficou tão barata. O Fábio usou um termo chamado de uma locação pura, um cálculo puro. O valor que nós estamos cobrando do cliente é simplesmente a disponibilidade daquele valor daquela máquina no cliente. Nós estamos colocando a máquina no cliente para que ele ganhe dinheiro e aí sim, venha adquirir uma máquina nova ou usada nossa. Então, no valor da parcela, poderíamos ter, existem sistemas de locação que têm já um valor residual e que depois eu descontaria. Mas, nesse caso, não. E é por isso que o valor da parcela, vocês depois, quem quiser, vai receber a visita dos nossos vendedores, que vão poder discutir, mostrar esses valores individualmente. Vocês vão ver o porquê que não tem valor residual. O valor é muito baixo. Temos uma pergunta sobre multa contratual. Se o cliente quiser cessar o contrato durante o período da locação, qual seria a penalidade? Perfeito. O que nós temos no contrato é que haverá uma multa de 30% caso haja uma desistência no meio do contrato, um encerramento no meio, e haverá uma multa de 30% do valor residual das parcelas. Ou seja, se ele parar no 8º mês, eu vou pegar o valor das últimas 4 parcelas e haverá uma penalidade de 30% da soma dessas 4 parcelas. Uma outra pergunta. Tenho uma máquina CNC com placa indexável adaptada. Caso opte pela locação, a Home instala a minha placa nessa máquina no período contratado? Há um custo adicional? Vamos fazer a conta, eu faço sim. Eu faço a instalação, eu não tenho problema nenhum. Quando eu trouxer a minha máquina de volta, depois de 1 ano ou 2 anos, a gente tira essa placa. Se a instalação for uma simples instalação que ele manda para nós aqui na fábrica, eu faço a instalação, obviamente não vai ter cobrança nenhuma. Se para essa instalação tiver que ter algum dispositivo, alguma coisa que a gente venha, a gente vai negociar esse valor. Mas a possibilidade, sim, claro que existe, não tem problema nenhum. Quais os modelos de máquinas estão disponíveis para o aluguel? Boa.
Todas as máquinas Home. Todas as máquinas Home. Menos as pesadas, porque são máquinas muito customizadas e depois, quando eu receber essa máquina de volta, eu não vou conseguir vender para um outro cliente, alguma coisa. Então, mas todos os modelos das máquinas Home e também, nós também não colocamos nesse programa as máquinas convencionais. Podemos até com a máquina convencional, num assunto específico, tentar achar alguma necessidade. Vamos sempre tentar viabilizar para o cliente. O da máquina convencional, o racional disso é que eu não vou ter controle, conectividade com a máquina. Eu não vou poder medir quantas horas ele trabalhou, como é que está a carga da máquina. Eu não vou poder aquela senha de inadimplência que a máquina... Então, eu precisaria ter uma máquina eletrônica com CNC para que eu pudesse ter essa conectividade. Mas, em linha geral, todas as máquinas Home, com todos os acessórios, placa, contraponto, ferramenta acionada, rotações A, B ou C, todas as máquinas Home. Os equipamentos para locação são novos ou seminovos? Boa pergunta. São novos. São novos. Zero. Por que isso? Volta lá no começo, quando o Cassiano, na abertura, ele falou: nosso negócio só prospera se o dos senhores prosperará também. E para os dos senhores prosperar, vocês têm que ter máquina nova, última tecnologia, cada vez ganhando mais, ou melhor, diminuindo o custo para sobrar mais. Por isso que nós temos que ter máquinas sempre da última geração. Tanto é que o cliente que alugar uma máquina durante 12 meses ou 24, e depois ele quiser continuar alugando, ele fala: não, não vou comprar. Ele vai receber, depois de 24 meses, ele vai me devolver aquela máquina e vai receber uma, pelo mesmo valor, contratado, combinado, uma novinha, uma zero. Por quê? Fatalmente, daqui a 2 anos, N modificações de CNC, de software, vão acontecer nas máquinas. Todo ano a gente passa por novas versões. E ele sempre tem que estar usando a última versão para poder estar cada vez mais ganhando produtividade. Sempre máquina nova. A instalação e o transporte estão inclusos? Sim, o transporte está incluso, a instalação está inclusa e junto ao transporte, que isso que eu acho que é o principal, é o seguro desse transporte, tanto na ida quanto na volta, tá certo? Que além do transporte, qualquer acidente que venha ocorrer nesse percurso está assegurado. O treinamento pode ser feito na empresa ou o cliente deve vir até a Home? Ótimo. O treinamento, falando, olha, nós estamos na área onde a gente faz o treinamento, que é o nosso CDT. O treinamento deve ser aqui na Home. O treinamento deve ser aqui na Home para que a pessoa conheça e possa se preparar. Além desse treinamento aqui na Home, quando o cliente pergunta, e aqui na minha fábrica? Na hora da entrega técnica, nós usamos isso para tirar a dúvida, para poder melhorar. Porém, esse treinamento, existem 2 tipos de treinamento. Um treinamento completo, que é aquele cliente, aquele usuário que não tem conhecimento de CNC ou está muito defasado, então ele faz um treinamento de 5 dias. Pode ser até para 2 pessoas por máquina. Tem aquele usuário que ele já é um usuário de uma máquina CNC, de um modelo anterior ou de outro fabricante, alguma coisa assim, mas ele já conhece de CNC. Então, nós chamamos isso de adequação. É um curso de 1 dia, só para ele conhecer as modificações, as diferenças que existem nessa máquina. Hoje, em virtude do Covid, nós estamos fazendo esse treinamento de uma maneira remota, tá certo? Do jeito que nós estamos fazendo aqui essa web, tá certo? Mas o ideal, e ele deve vir aqui até na Home, fazer esse treinamento, ou de 1 dia de adequação, ou completo de 5 dias. Fábio, tem uma pergunta aqui. É exigida alguma garantia financeira para fazer a locação? A única garantia requerida para fazer a locação é um calção que equivale a 3 meses de aluguel. Esse calção ele pode ser via cheque, via nota promissória,
mas é a única garantia requerida para o contrato de locação, seja ele de 12 ou de 24 meses. Nós temos várias perguntas aqui sobre renovação de contrato, né? Se é possível renovar o contrato de 12 para 24, e também mudar a quantidade na franquia, né? Quantidade de horas mensais. Sim. Pode. Então, a primeira pergunta, se ele pode passar de 12 para 24. Sim, ele pode passar de 12 para 24, sendo através de IPCA esse reajuste. As primeiras 12 estão fixas, depois as segundas 12 parcelas terão reajuste do IPCA. Eu acho que é um dos melhores índices que a gente pode usar, tá certo? Se ele está trabalhando, vamos pensar com 200 horas, e vamos só repetir, momentaneamente ele precisou de 10 horas a mais. Obviamente ele usa essas 10 horas a mais e ele vai pagar pelo mesmo valor da hora, como eu expliquei, só por aquelas 10 horas. Porém, ele perceber que durante 3 meses seguidos ele vai utilizar 250, 250 e 250, e ele quiser passar o remanescente daqueles 6 meses, ele mudar para 250, a gente pode estudar para ele mudar para 250 horas, não tem problema nenhum. O que eu quero sempre lembrar para todo mundo é que as 200, 250 ou 300 horas é sempre de eixo árvore rodando. Isso dá um ganho aí de, olha, aproximadamente 15 a 20%. Manutenções preventivas estão inclusas? Opa! Sim, estão inclusas as manutenções, então vamos pensar. Eu já tenho uma primeira que é na entrega da máquina. Essa máquina não teve nenhum problema durante 12 meses, que é o que vai acontecer. Porém, no 5º, 6º mês, um técnico nosso vai fazer uma visita, por isso que faz parte do nosso contrato os senhores liberarem a entrada de um técnico, para que ele vá lá numa hora oportuna com os senhores, combinado com os senhores, para ver se está tudo bem, para ver se há necessidade de fazer alguma troca, alguma substituição preventiva, tá certo? E no final do contrato, no 12º mês, ele volta para fazer um checklist da entrega da máquina antes dela ser devolvida, ou se ele quiser continuar com mais 12 meses, fazer toda essa análise. Sim, há já incluso no valor todas as manutenções preventivas. Maurício, ficou uma dúvida aqui sobre o treinamento. Ele é remoto ou na home, ou pode ser os dois? Ele pode ser os dois. O que eu quis dizer? Hoje, e até enquanto nós tivermos esse problema do Covid, nós estamos utilizando o remoto, tá certo? Então, nós vamos sempre, essas ferramentas novas vão se perpetuar, tá certo? E nós sempre vamos ter o remoto. Então, porém, o que eu chamo de ideal e o que eu considero ideal é que as pessoas venham na home para poder ter um contato prévio com a máquina, poder pôr a mão na máquina e fazer. Principalmente aqueles que estão tendo a primeira vez usuário de uma máquina CNC. Mas nós vamos ter os dois, Ok. Mudança de planta fabril durante a vigência do contrato. A home fará o transporte das máquinas locadas? Sim, então vamos pensar assim. Eu recebi até uma pergunta hoje. Nós vamos fazer essa mudança. Ela deverá ser feita por um frete home, por um especialista home. Então, um cliente A, ele instalou a máquina numa fábrica dele na rua A. E, num determinado momento, ele resolveu mudar essa fábrica, essa planta, para uma rua B, tá certo? Sim, obviamente ele pode, ele tem que comunicar a home tem que mandar o frete dela para fazer isso, porque para se mover uma máquina dessa, precisamos ter dispositivos próprios de içamento, precisamos ter os nossos técnicos.
Claro que esse valor vai ser cobrado à parte, provavelmente via assistência técnica, tá certo? Deve ser feito pela Home, mas obviamente é permitido, é uma necessidade do cliente que a Home não vai impedir de nada. Qual o prazo de entrega e instalação da máquina após o acordo de aluguel? Tá bom, boa pergunta. Nós estamos trabalhando com isso, nós estamos fazendo... A Home trabalha sempre com homologação de máquina, então nós estamos fazendo máquina pensando do aluguel, porque vamos colocar na grande maioria das máquinas, principalmente uma linha nossa chamada CDG, que é a linha GL, que é a linha Centur, que é a linha D de Discovery, os centros de usinagens. Essas máquinas, até 60 dias eu estou entregando. Entre 30 e 60 eu estou entregando. Entre 30 e 60 eu estou entregando. Óbvio que se for uma máquina um pouco diferente, eu vou dar um exemplo, uma PH, um centro de usinagem horizontal. Eu vou dar de exemplo uma DCM 3000. São máquinas que eu vou demorar um pouquinho mais, que eu vou gastar aí na ordem de 90 dias, por aí. Mas 95% delas eu vou entregar num prazo entre 30 e 60 dias. As horas não utilizadas em um mês são cumulativas? Não. As horas não são cumulativas. E o porquê que essas horas não são cumulativas? Porque o que nós estamos cobrando desta alocação é simplesmente o custo da disponibilidade desse bem, do valor desse bem na fábrica do cliente. Se ele não estiver usando ou usando, o meu custo é o mesmo. É o custo para poder ter aquele bem daquele valor lá na fábrica do cliente. Eu não sei se o Fábio gostaria de explicar. O Fábio foi o homem que fez essa conta mais a fundo e ele pode explicar melhor isso. Por favor, Fábio. Mas essa é a linha mesmo, Maurício. Eu acho que o nosso conceito de locação, né, que eu chamei aqui de locação pura, o único elemento, vamos dizer, que ele tem ali é disponibilidade do equipamento na fábrica do cliente. Ou seja, o que nós estamos locando para o cliente é um equipamento por um determinado período ou determinada quantidade de horas do qual ele fica disponível, né? Então, nada mais justo do que, por essa disponibilidade, né, contratada, o cliente pode optar por 3 disponibilidades, né, que seja o valor mensalmente pago. Então, o conceito, né, da alocação, o pagamento do aluguel é em virtude da disponibilidade, né, e não, eventualmente, das horas usadas, a não ser que ele ultrapasse essa disponibilidade contratada. Fábio, com relação à questão fiscal, a tributação em cima do valor do aluguel ou há algum tipo de crédito? Há uma tributação em cima do aluguel, no boleto que receberão e no documento extrafiscal, ali tem no valor do aluguel 9,25% de PIS e de COFINS. Para aqueles clientes que estão nos regimes não cumulativos, ou seja, onde toma o crédito na entrada e destaca na saída, né, a lei é a 10.637, artigo 3º, inciso 4º, ele permite para que esses clientes, nesses regimes tributários não cumulativos, se creditem do valor do PIS e do COFINS, né, embutidos no preço da locação. E já aproveitando, também para aqueles clientes que são lucro real, o aluguel é integralmente dedutível para fins de imposto de renda e contribuição social, né? Então tem também um benefício importante da locação quando se compara com a depreciação mensal de um equipamento, né? Isso dá uma diferença que merece uma avaliação mais detalhada, da qual, inclusive, nós podemos dar algum suporte para os senhores.
Caso a máquina fique parada, por exemplo, por uma semana, por algum defeito técnico da máquina, quais serão os descontos concedidos? Ok. Como eu expliquei para os senhores, toda assistência técnica é por conta da Home. Se a máquina, eu acho que essa é a nossa principal vantagem, por conta da nossa rede de assistência técnica, é toda feita pela Home, assistentes técnicos espalhados pelo Brasil inteiro. Então, o tempo médio de um atendimento hoje é 24 horas. Peça de reposição, que sempre alguma coisa eletrônica, um sensor, nós temos uma gama muito grande de peças de spare parts, então nós colocaremos a máquina em marcha muito rapidamente. Porém, enquanto a isso, não há nenhum tipo de desconto, porque 24 horas ele tem facilmente a capacidade de, naquele mês, recuperar. Porém, se porventura, que não vai acontecer, houver um problema sério, onde a máquina ficará parada uma semana, nós teremos que renegociar. Não é justo o cliente pagar por esse período de uma semana que a máquina ficou parada. Obviamente, nós faremos o desconto dessa semana, nós pensaremos em dar aquela semana a mais depois no final, nós acharemos alguma maneira, tá certo? O cliente terá que ser ressarcido dessa semana que ele perdeu, claramente. Maurício, temos uma pergunta aqui direto para você. Maurício, prazo de entrega de uma PH 400 para locação. Prazo de entrega de uma PH 400 para locação. Eu vou falar 90 a 100 dias e me deem algum tempo só para poder confirmar com a produção, mas o tempo é esse, 90 a 100 dias, e eu já tenho a máquina. Precisamos analisar opcionais, mas de uma maneira geral a gente tem todas. Então, só me falar quem é que o vendedor vai estar aí. Se não der tempo hoje, amanhã de manhã. Fábio, o pessoal está pedindo aqui se eles podem contatar, né, o setor financeiro em caso de dúvidas com cálculo de depreciação ou dedução do IR e ICS. A gente sempre vai auxiliar naquilo que a gente tem o conhecimento. Eu acho que a gente pode sim dar um suporte. O importante é que, como os aspectos fiscais são muito complexos, dependendo da atividade, do KNAI de cada cliente, se for, tem lugares onde tem incentivos fiscais, etc. Mas nós estamos aqui para ajudar, vamos tentar dar uma primeira abordagem. E se o que eu sugiro apenas é que, por prudência, é importante sempre discutir com o seu assessor legal para ter certeza de que a sua localidade, o seu regime tributário, o seu KNAI não tem qualquer exceção em relação a esses aspectos tributários. Mas podemos sim dar um auxílio que vocês precisarem. Maurício, nós recebemos aqui mais algumas perguntas sobre horas cumulativas. Você pode comentar um pouquinho mais por que as horas, você e o Fábio, né, no caso, por que as horas não se acumulam de um mês para o outro? Tá certo. Eu falo um pouquinho e o Fábio já explica novamente. Quando nós fizemos o cálculo, da locação da máquina, tá certo? Nós fizemos, eu vou fazer, usando o termo do Fábio, a locação pura. O que nós estamos cobrando do cliente é a disponibilidade da máquina. Se eu cobrar desse cliente R$5.000, por exemplo, e ele não utilizar a máquina, o meu custo é os mesmos 5. Então, das 200 horas, ele usou 180. Eu paguei os mesmos 5. Ok? Agora ele pode me perguntar assim, poxa, então se para baixo não paga, então por que para cima eu tenho que pagar um pouco mais? Por conta da manutenção que essa máquina vai me dar quando ela retornar. Tá certo? Apesar de que existe um índice multiplicador com relação ao valor da máquina. Quanto mais horas ele usa, esse índice ainda é menor para ele. Quem usa mais a máquina, a gente cobra menos por hora. Então, é por isso que a gente não pode
quando ele usar a menos da máquina, porque aquele é o mínimo necessário para mim empatar com o meu capital que está lá na fábrica dele. Fábio, eu acho que quando fala de capital é melhor sempre você dar melhores explicações. Maurício, eu acho que está a linha que você foi, é exatamente isso. A gente tem uma disponibilidade mínima do equipamento, que são as 200 horas. E, como você comentou, Maurício, se o cliente tiver a necessidade de usar por 300 ou 400 horas, ele tem ainda a possibilidade de contratar essa disponibilidade mínima de 250 ou 300 horas, né? Do qual ele, inclusive, vai usufruir de um custo hora menor quanto maior é a franquia. Então, assim, o que a gente está falando é numa disponibilidade mínima, no qual o cliente ainda tem 3 opções de escolha dessa disponibilidade. Mas o conceito é esse mesmo que você acabou de explicar. Todos os acessórios especiais do maquinário estão disponíveis para alocação junto com as máquinas? Eu estou entendendo o que são acessórios especiais. Os acessórios da máquina, sim, eles estão... Nosso grupo técnico, nosso time técnico, vai montar junto com os senhores a máquina ideal para fazer a sua peça. Se para a sua peça o torno precisa da placa de tamanho X, um contraponto, isso, ela precisa de uma ferramenta acionada radial e uma axial, ela precisa de um transportador de cavaco do modelo tal. Nós vamos montar a máquina de acordo com o que o senhor quer, que o senhor precisa, na verdade, e entregar ao senhor. A única coisa que nós não temos como fazer é ferramentá-la, porque nós não temos ferramenta, e nem dispositivos de fixação, tá certo? Com relação a acessórios da máquina, sim, a máquina vai equipada para fazer a peça do senhor. Durante o período do aluguel, o cliente pode usinar qualquer tipo de material nos equipamentos? Sim, ele pode utilizar qualquer tipo, mas quando a gente fala de qualquer tipo, ele pode utilizar, vamos pegar aço, vamos pegar ferro, inox, isso e aquilo. Existem alguns materiais que eles precisam que a máquina tenha proteções especiais. Eu vou no exemplo, grafite. Grafite, eu preciso ter proteções telescópicas na máquina, eu preciso ter um sistema de refrigeração um pouco diferente para proteger a máquina para que eu possa alugar para ele. Então, ele precisaria me avisar isso antecipadamente para que a gente possa ver o custo e os valores dessas peças que terão que ter montada para que eu possa disponibilizar para ele. Mas a nossa máquina está disponível para tudo. Eu só preciso saber antecipadamente o que é que ele vai usinar para poder preparar a máquina adequadamente. Com relação à franquia, é possível aumentar ou diminuir o número de horas durante o contrato? Sim, olha, a franquia é 200 horas, 250 e 300 horas. O cliente, por exemplo, ele começou com 250. Vamos inverter o exemplo que eu dei. No terceiro mês, ele viu que realmente ele consegue, com 200 horas, entregar a produção que ele precisava. Sim, ele pode chamar a gente faz um aditivo, a gente muda, faz um aditivo a esse contrato e mudaria. Tudo que é combinado, não tem problema nenhum, entre as partes a gente vai achar um denominador. Maurício, Fábio, vocês gostariam de acrescentar alguma questão que não foi feita aqui? Não, eu só acho que todas as perguntas foram muito, muito importantes para nós. Como bem disse o Fábio, a gente também está aprendendo com as perguntas para poder cada vez mais melhorar esse serviço que nós estamos oferecendo. Espero eu que tenha podido atendê-los e quem precisar de qualquer contato nosso, por favor, deixe o contato no chat, nesse e-mail, para que a gente possa fazer o contato.
E eu gostaria imensamente de agradecer a presença de todos, o tempo despendido por todos, para poder conhecer mais essa nova ferramenta da Home. Senhores, muito obrigado e uma boa tarde. Fábio, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Só antes de passar a palavra para o Cassiano, é realmente agradecer o tempo de todos, a participação, principalmente as contribuições através das perguntas, para que a gente possa continuamente identificar a necessidade de vocês e adequar o produto para que cada vez ele seja economicamente mais viável para todos. Muito obrigado e uma boa tarde. Pessoal, só lembrando que a gente recebeu diversas perguntas aqui, infelizmente, aqui durante o webinar não é possível, né, nesse período de 1 hora, responder todas elas, mas nós faremos o contato através do e-mail e caso vocês tenham interesse, como o Fábio e o Maurício comentaram, é só deixar o contato de vocês aí no chat, nós colocaremos um vendedor em contato direto com vocês, ok? Cassiano, por favor. Obrigado, gente. Muito obrigado pela participação. A gente agradece muito o interesse de vocês por esse novo produto. A gente espera que esse produto faça diferença, faça vocês terem mais sucesso. Enfim, eu sei que tem várias perguntas adicionais, nós vamos responder todas elas. O que eu acho que é super importante, esse ano a Home está fazendo 90 anos. E é 90 anos de relação com os nossos clientes. Vocês fizeram a Home chegar até aqui. O sucesso de vocês faz com que a gente tenha o nosso sucesso. A gente sempre vai ser muito razoável com todos os clientes, sempre vai ser fair, a gente sempre vai encontrar as melhores soluções. Esse produto não vai ser diferente do que todos os outros produtos nossos, tá? Então, obrigado, a gente vai ser razoável, a gente vai conversar, a gente vai se acertar e vai estar tudo pronto para que vocês, o propósito é que vocês tenham sucesso, prosperem, porque assim a gente também prospera e a gente também ganha dinheiro. Obrigado a todos pela participação e a gente vai responder todas essas perguntas do chat que ainda não foram respondidas via vendedor ou via e-mail, enfim, a gente vai entrar em contato. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Até a próxima.